Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Como eu estava falando, hoje é a live mais esperada, né? A gente está a 3 dias da eleição, no dia do aniversário do presidente Lula. Parabéns, Lula. Que a gente ganhe de presente de aniversário a sua vitória nas urnas, que você tenha muita saúde, né, para aguentar o tranco, porque reconstruir esse Brasil desses escombros, né? A gente vai precisar reinventar o Brasil. Então, sem mais delonga, boa noite para todo mundo que está aí. Eu vou reforçar mais uma vez: a Fórum está recebendo um assédio, né? Tem tanto assédio eleitoral, assédio patronal. A Fórum está recebendo um assédio judicial. São muitos processos. A Fórum acabou de pagar um processo de R$ 65.000 para a juíza que substituiu o Moro, e outro processo teve que pagar, não tinha jeito. E ainda há mais processos até o final do ano, são R$ 150.000 que a gente precisa pagar. Então, o Guilherme está colocando aí no chat o link da benfeitoria. Vocês podem contribuir tanto na benfeitoria, nesse link que está aí na tela, como no Pix, né? Vocês estão vendo aqui, ó, eu fico assim perdida. Aqui, ó, o Pix da Fórum. Podem colocar. Gente, qualquer coisa ajuda. Eu sei que a gente está numa situação terrível, Lula vai ser eleito e a gente vai sair desse miserê, né? Mas qualquer centavo ajuda. O Rovai hoje estava fazendo umas contas que se a gente mantiver a média das doações que a gente está tendo na vaquinha, em torno de umas 2.000 contribuições, a gente consegue levantar essa quantidade. Então, eu conto com vocês, a gente vem fazendo um trabalho de excelência. A Fórum ontem deu em primeira mão um crime eleitoral do Beto Carreiro Ward, que queria tirar as pessoas das eleições, dava desconto para o parque para petista das 8 às 17, ou seja, bem no horário eleitoral. Hoje a coligação da campanha Lula e Alckmin já entrou na Justiça Eleitoral. A gente fez outras denúncias de assédio patronal que também foram para o Ministério Público. Então, nós fazemos um trabalho muito sério em defesa da democracia. E é preciso que vocês ajudem a gente a permanecer, a fazer esse trabalho. Então, fica aí nosso apelo. Eu vou ver se eu consigo me lembrar ao longo da live para a gente fazer um novo apelo. Mas é com vocês que a gente conta, né? A gente não tem financiamento de banqueiro, a gente não tem esses empresários tipo o velho da van, que diz que é para atrasar salário de professor e ele não paga imposto. Então, bora ajudar esse jornalismo. Gui, bota na tela, meus queridos convidados, que hoje o dia promete. Bora ajudar esse jornalismo. Gui, bota. Ei, Marcos! Tudo bem, Teseu? Como vai você? Miro, meu brother querido. Tudo bem, Fro? Tudo. Beijãozão, Coimbra, Teseu. Hoje eu participei de uma live na Unicamp e aí o começo da conversa era um pouco assim, eu estava igual a Gabriela Anderson, vocês se lembram? Daquela maratonista na Olimpíada de Los Angeles, que emocionou o mundo inteiro. E aí, assim, a gente fala, nossa, ela não desistiu. Ela resistiu e chegou na linha final. Eu estou assim. Eu não durmo, eu não vou comer 6 horas da tarde, quando lembro de comer, quando dá tempo de comer, mas a gente está na luta e é fundamental, né? Essa para mim, eu sou historiadora, eu não me lembro num momento onde a gente tem no processo eleitoral uma eleição tão definitiva como essa. Aqui, na minha avaliação, a gente está no limiar, né, de começar a reconstruir o Estado de Direito e a democracia nesse país ou reforçar a barbárie. Então, acho que o mundo inteiro está olhando para nós e eu acho que a responsabilidade de cada um é muito grande. Então, por isso que a gente está igual aquela maratonista. Assim, a gente vai chegar, a gente vai resistir.
É isso. Coimbra, querido. Coimbra olha, essa live, Coimbra, eu acho que era a mais desejada depois do primeiro turno. Eu falei, eu quero falar com Coimbra, vou mandar uma mensagem para Coimbra. E assim, o que, que aconteceu? As pessoas, agora sai pesquisa, antigamente saía pesquisa no primeiro turno, ficava todo mundo, né? Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Agora, há toda uma condenação, já havia, né, por parte do Bolsonaro, desacreditar as pesquisas, mas a gente sabe que teve um problema, né? Eu me lembro que nas nossas lives, e a gente vem fazendo isso ao longo do ano, você tinha alguns senões com as pesquisas remotas. Você fazia, né, algumas observações. Mas hoje o que a gente vê, especialmente no segundo turno e também no primeiro turno, algumas pesquisas remotas se aproximaram um pouco mais do resultado eleitoral. Então, eu queria que você conversasse um pouco na seguinte perspectiva. Eu ouvi muita gente, né, muito analista, li um monte de coisa e fiquei tentando perceber o que, que ocorreu. Teve erro metodológico. Você levantou também no início das nossas, ao longo das nossas lives, essa coisa que é um fenômeno mundial, deste eleitor que a gente não consegue fazer com que fale, né? Desse eleitor que a gente se chamou de envergonhado, silencioso, etc., mas desse eleitor passional, que não considera e não quer sequer dar entrevista, pesquisa, qualquer coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera, primeiro, qual é a diferença que a gente tem das pesquisas do primeiro e do segundo turno, a partir do momento que a gente tem o resultado na urna. Então, a gente parte de um lugar que a gente não tinha no primeiro turno. Segundo, teve erro ou não teve erro? E o que, que se pensa, ou como se está se cuidando disso, é, em termos das pesquisas de segundo turno e da história das pesquisas de segundo turno, que a gente também não pode esquecer. No Brasil, as pesquisas de segundo turno são muito mais próximas dos resultados que a gente tem eleitoral. Por último, no quadro que a gente está, que é um quadro que você fala assim, da onde vai sair, né? Porque quando você vê a rejeição e você vê os votos consolidados e muito consolidados em outro candidato, né? Da onde que vai sair esse milagre aí para mudar esse placar? Então, é isso. De uma certa forma, eu acho que essa live é para a gente conversar um pouco a partir de um campo metodológico, né? Metodológico, isso é um método. As pessoas não podem sair negando como negou a vacina, nega que a Terra é redonda. Não, tem um método. E quais problemas que teve ou que não teve que a gente pode resolver para que a pesquisa seja de fato retrato, né? Do ânimo do eleitor no período que ela é feita. Bom, é claro que você não espera que eu resolva isso tudo na próxima meia hora. Eu acho que nós não precisamos discutir, neste momento, essa coisa de erro. Isso é conversa de Bolsonaro. Esse assunto de erro de pesquisa é um pretexto que ele criou durante o final do primeiro turno para desmerecer, desconsiderar, fazer com que as pessoas não levassem a sério prognósticos que diziam que ele tinha uma grande chance de ficar atrás do Lula no primeiro turno. A discussão de quanto nunca passou pela cabeça dele. Ele não estava discutindo quanto que ele estava atrás do Lula, ele estava discutindo que ele estava na frente e que as pesquisas eram falsas porque escondiam que ele estava na frente. Então, essa que era a tese do erro das pesquisas, não era de que haveria, poderia acontecer uma diferença entre o resultado apurado na urna e a indicação de intenção de voto fornecida por pesquisas feitas em diferentes momentos do tempo, até mesmo na véspera da eleição. Então, o assunto erro de pesquisa na boca de Bolsonaro é esse.
estavam escondendo que eu estava na frente do Lula e que provavelmente ia ganhar a eleição no primeiro turno. Um monte de asneira, um monte das idiotices que ele costuma falar. Então, vamos começar essa conversa dizendo assim: não tem erro de pesquisa, porque o que foi denunciado como erro de pesquisa nunca existiu. Bolsonaro nunca esteve na frente, nunca ia ganhar a eleição, nunca ia ganhar a eleição no primeiro turno, então pronto. Agora, tem um problema com as pesquisas? Tem, no mundo inteiro. Nós vimos no lugar em que nasceu pesquisa de intenção de voto, onde tem a mais longa tradição de pesquisa de intenção de voto, que é nos Estados Unidos. Nesse lugar, houve problemas com resultados versus votos na urna maiores do que esses que nós tivemos aqui no Brasil. Porque o que houve foi uma avaliação muito próxima do que efetivamente aconteceu na urna, do voto no Lula, do voto na Simone, do voto no Ciro Gomes. Agora, houve uma subestimação do voto do senhor Bolsonaro. Esse fenômeno de subestimação do voto de candidatos de ultradireita é global. Aconteceu nos Estados Unidos em 2016, se repetiu em 2020 de forma muito aguda, em estados fundamentais da eleição americana, em que se previa que o Biden fosse ter 8, 9, 10, 11, 15 pontos de frente, ele teve 0,1. E voltando, Estado, um país com longa tradição em pesquisa, tem montanhas de gente fazendo pesquisa, e, no entanto, houve esse tipo de problema que tinha havido na eleição inglesa do Brexit, que tinha havido em várias eleições na Europa, aconteceu. Enfim, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema, digamos assim, da política neste momento no mundo. Existe uma parcela da sociedade que se recusa a participar de pesquisa. Essa provavelmente é a principal razão do que aconteceu lá e aconteceu aqui pela segunda vez. Quer dizer que nós temos que aceitar? Não. Quer dizer que nós temos que procurar um modo de resolver esse problema, sei lá, acabar com ele, ou, na pior das hipóteses, diminuir. Isso não vai ser feito. Não foi feito entre o dia 2 e hoje. Ninguém resolve isso em 3 semanas, 4 semanas. Mas vai ter que ser feito. E todo mundo concorda, os institutos concordam, o meio acadêmico muito próximo de muitos institutos. Tem uma convivência, digamos assim, fecunda entre institutos, profissionais acadêmicos, centros de estudo, departamentos universitários. Tem muita gente trabalhando esses assuntos e, muito provavelmente, nós vamos encontrar meios de, digamos assim, diminuir o impacto desses problemas. Essa fonte de problema, essa tal da recusa de determinados setores de participar do processo político, de não querer dar satisfação para ninguém, não falam, não gostam de falar, vocês que se danem, etc. E tal. Isso que foi medido nesta eleição. Nós tivemos a eleição com a maior taxa de recusa, de resposta, desde sempre. Isso nunca era, não havia sido um problema na pesquisa de intenção de voto no Brasil, até 2018. Coincidentemente, com a emergência da ultradireita no Brasil, que, convenhamos, não nasceu do zero, do nada. Assim, um dia caiu do céu uma ultradireita pronta. Ô, Marcos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você falou de um dado importante, que foi a maior
pesquisa de recusa. É. Não pode haver um critério nessas pesquisas para, inclusive, enxergar este sujeito silencioso que se recusa? Disso ser um critério? Porque qual é o critério que a gente tem? Né? Ele fala espontaneamente o nome do candidato, ele fala quando é estimulado, ele diz não sei, ele diz branco e nulo, e tem um terceiro aí, que não é branco nem nulo, que é este que se recusa. Isso não poderia ser mais um dado de pesquisa? Pode, o problema é que você não sabe quem é, porque essa pessoa não só se recusa a dizer em quem que vai votar, mas se recusa a sequer começar a entrevista. Então, você não sabe a idade, você não sabe o gênero, você sabe aonde que está acontecendo. É a única coisa que você pode dizer com certeza. O que nós, na Vox, tentamos fazer desde o ano passado é perguntar, pelo menos, a razão de não dar entrevista. Não precisava dizer mais nada, não precisava dizer quanto escolaridade, renda, nada. O gênero a gente conseguia mais ou menos identificar, o local a gente sabia, e você podia perguntar por que você não dá entrevista, por que a senhora não quer dar entrevista. Para você transformar isso em parâmetro, para você poder dizer, considerando que 8% das pessoas que se recusam são assim ou são assado, então eu vou aplicar um fator de correção no meu resultado para poder chegar, assim, estimar o que seria a resposta dessas pessoas. E você pode fazer isso com o resultado da urna, mas eu só estou querendo dizer é que isso vai ter que ser discutido do jeito certo. Não é com o Bolsonaro fazendo palhaçada, não é com o Arthur Lira querendo mandar prender, não é com o Instituto sendo alvo de ação do CAD. É óbvio que existe um problema no Brasil, em muitos outros lugares do mundo, e uma enorme boa vontade, uma enorme disposição de todo mundo que trabalha com isso de resolver. Mas eu só estou dizendo, neste momento, não é a hora dessa discussão, porque o que está acontecendo é isso: existe um bando de autoritário que, fazendo ameaça, não, agora já acabou, mais ou menos todo mundo já entregou para Deus a sorte do senhor Jair Bolsonaro. Porque só pode cair um meteorito, pode acontecer uma coisa extraordinária. Mas nem dentro do Palácio do Planalto alguém acredita mais que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Então, nós temos só que passar este domingo e começar a discutir isso a sério. É só isso que eu estou falando. Então, precisa discutir? Precisa. Eu, pessoalmente, acredito. E a atividade de pesquisa ficou mais, digamos assim, presa ao que foi a democracia até, sei lá, o início deste século, talvez até um pouco mais do que o início, assim, o dia 1º de janeiro do ano 2000. Mas certamente hoje, 2022, nós já estamos 20 anos depois do início do século, está patente que a democracia mudou em muitos aspectos. A vida democrática ficou muito diferente em muitos países do mundo, para não dizer em todos. Então, o modo de fazer pesquisa, os padrões de pesquisa que foram desenvolvidos em função da democracia do século XX funcionaram no início do século XXI, mas foram começando a ratear. E no Brasil estão rateando desde a última eleição. É possível que, se tivéssemos ficado assim mais atentos aos problemas que já apareceram em 2018, agora, e se repetiram em 2020,
na eleição, assim, nós tivemos problemas complicados em 2018, outra vez em 2020 e agora, de forma mais visível, na eleição de 22. Então, é a terceira eleição com problemas. Tivéssemos todos parado para dizer, ó, desse jeito não tá bom, precisamos mexer, precisamos mudar, teria sido bom. Mas a imprensa brasileira se viciou de tal maneira com o consumo de pesquisa, e nesta eleição estava um escândalo, né? Zilhões de pesquisa, live de jornal para comentar o resultado da pesquisa feita pelo próprio Instituto, umas coisas que não existem em lugar nenhum do mundo. E, aliás, hoje, a Folha de São Paulo está fazendo mais uma vez uma live para discutir as da Datafolha. Não faz muito sentido. É pegar uma coisa que não estava muito boa e agora adaptar no formato da comunicação contemporânea, ultra frequente e tal. Então, é isso. Tem problema? Tem. Vamos consertar? Vamos. Estamos chegando no segundo turno quando é muito menos provável que esses problemas se repitam. Simplifica para o eleitor, simplifica para tudo, você só tem A e B, 0 e 1. Você só tem. Tudo fica mais fácil. Para a pessoa que dá a entrevista, ela não tem que ficar pensando muito, não tem que reagir a não sei quantas coisas. Isso é uma coisa. Outra, você pode parametrizar melhor. Você já sabe que Bolsonaro teve X no primeiro turno, Lula teve Y, você sabe quanto que eles tinham de intenção de voto no primeiro e no segundo turno, e você pode montar um modo de processar o resultado que se aproxima muito mais do que aconteceu efetivamente na urna. Isso tudo para dizer o seguinte: os resultados das pesquisas feitas até agora, não existe uma garantia que agora eles estão 100%, entre aspas, certos. Não existe essa garantia. O que nós podemos, no entanto, avaliar objetivamente é que a chance de que eles estejam mais próximos do resultado é grande. Então, é muito provável que nós tenhamos um resultado na urna muito mais próximo do que nós tivemos no primeiro turno. Quer dizer que vai ser cravado? Não. Mas quer dizer que tende a ser muito mais próximo. E, de uma forma geral, todos os institutos, desde o primeiro turno até agora, tentaram adaptar-se mais para esse segundo turno. É um pouco consertar o avião enquanto está voando. Então, não é a solução definitiva. E eu não sei se haverá uma solução definitiva, mas que é muito provável que, depois de uma discussão séria, de gente séria, não é palhaçada de Bolsonaro, não é palhaçada de Arthur Lira, depois que tiver o Ricardo Barros, essa turma, depois que tiver uma discussão séria, nós vamos provavelmente encontrar, como está sendo encontrado no resto do mundo, modos de fazer com que a pesquisa seja mais próxima desta realidade da democracia peculiar que nós não conhecíamos, essa democracia que a gente tem no início desse século XXI. Pode ser até que ela não sobreviva e que a gente volte à velha e boa democracia de conhecíamos. Mas esta que está aí, nesta que está valendo hoje, pesquisa precisa mudar. Muito bem. Eu queria que o Guilherme colocasse, antes de passar para o Teseu, colocasse alguns comentários aqui. O Marcos A.F. Perazini, queria agradecer o superchat. Bolsonaro, Gui, cadê você? Bolsonaro vem fazendo cornociata e marchas desde janeiro. Será que uma radiozinha de interior vai fazê-lo perder a eleição? Vai ficar de mimimi? Vai ficar chorando até quando?
Essa história da rádio, gente. Ontem subiu uma tag no Twitter que chamava fraude eleitoral. Porque eu achei a melhor tag ever para falar da fraude eleitoral. Porque haja cagada nesta campanha. Eu nunca vi na minha vida tanta granada, autogranada, né? Um Rio Centro atrás do outro, minha gente. E, de novo, a gente vê uma coisa que a gente viu durante toda a eleição: Bolsonaro querendo jogar a culpa no Nordeste da sua derrota de modo preconceituoso. Como se, né, não passasse alguns segundos de propaganda dele fizesse diferença. Nesta era, gente, que a gente está de internet, onde as coisas, mesmo que você não veja um debate eleitoral, no outro dia está todo mundo comentando, porque chega na rede. Enfim. E mais engraçado ainda, depois que foram checar, teve uma jornalista do Aos Fatos que mostrou que, ao contrário do que o relatório dizia, uma das rádios, eles viram, acho que 19 horas da programação, que fica gravado. Ele tinha tido uma inserção a mais. Eu ria muito, porque eu falei, meu Deus, olha, o cara está com inserção a mais, reclamando e perdendo voto no Nordeste. Bom, a Luiz e Dilza família, mandei um pix. Muito obrigada, Luiz e Dilza. O Wilson mandou um super stick para nós. Muito obrigada. O Gustavo Ribeiro mandou um super stick. Lula em ascensão, rumo a 55%. Vamos ampliar as vantagens. Aí, eu vou passar a bola para o Teseu, mas, Teseu, eu quero que você responda um comentário que está aqui do Hacker Life. Eu acho que a gente precisa responder nesse programa esse tipo de comentário. Sindicato doidinho para voltar a catar grana com imposto sindical obrigatório, mais 4 anos de bozo, e eles vão ter que trabalhar. Como, Teseu, tivesse emprego, né? Para ficar tirando imposto sindical. Não queria falar sobre isso. E aí já te passo para fazer a pergunta para o Coimbra e vem o Miro, tá? Tá bom. Boa noite de novo, Coimbra, Pro, Miro, todos os ouvintes, nós, o pessoal que acompanha aqui a TV Fórum, né? A gente, primeiro, respondendo essa pergunta do hacker, né? Até interessante ser um hacker, né, falando isso, porque, inclusive, eu dou o exemplo sempre do Sindipetro NF, né? Sindicato a qual hoje eu sou o coordenador geral. A gente, desde muitos anos, nós devolvemos o imposto sindical que nós recebemos, quer dizer, nós devolvíamos, né, porque o imposto sindical acabou desde 2017, nós devolvíamos para todos os nossos filiados esse dinheiro do imposto sindical. E era interessante que a gente disponibilizava para o trabalhador, a gente não tinha como não receber esse imposto sindical na época, e aí mesmo assim o sindicato abria lá um prazo, você tem até junho desse ano para mandar o contra-cheque, vá lá quanto foi que você foi descontado e nós vamos devolver o seu valor. A gente abria 2, 3 meses de prazo. E o mais legal, Fro, é que o pessoal não pedia para devolver. Era um percentual de filiados, eu acho que não chegava a 10% dos filiados pediam para devolver o imposto sindical. A gente publicizava, colocava no site, colocava no boletim do sindicato, nas redes sociais, e mesmo assim o trabalhador queria continuar contribuindo mais com o sindicato. Então, e isso demonstra que nós somos contra o imposto sindical. Acaba com um monte de sindicato de fachada que existe, sindicatos que não fazem a luta de classe. Nós temos aqui no Sindipetro NF mais de 10 mil filiados, e isso demonstra bem que o trabalhador, ele entende qual é o papel do sindicato, ele quer o sindicato forte e atuante, e ele faz com que o sindicato tenha estrutura para ter um jurídico forte, para ter diretores trabalhando, dedicados exclusivamente para a luta sindical, e a nossa vida não é fácil. Hoje de manhã eu estava no Rio, aí tive que pegar um monte de coisa, tive reunião, não sei o quê, vim para Campos, a gente estava numa panfletagem, por isso que eu atrasei aqui, um bandeiraço e tal. Depois daqui a gente tem o aniversário do presidente Lula, estou até com a camisa aqui, ó. Nós vamos ter um aniversário aqui em Campos, no Brasil todo está tendo o aniversário do presidente Lula. Então é isso, nós somos contra o imposto sindical, hacker. Fica com o teu coração tranquilo, amigo. Você não vai voltar a pagar imposto sindical no que depender da CUT, do Sindipetro NF, porque nós somos contra. A gente quer que o sindicato seja forte de outra forma, com o trabalhador acreditando, se filiando ao sindicato e assim fazendo a luta e tendo dinheiro e estrutura
para fazer a luta em defesa do trabalhador, para que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que prejudica o trabalhador, ela nunca mais passe na Câmara de Deputados e que nenhum presidente que venha assumir, espero que seja o Lula, tenha qualquer vontade de passar qualquer proposta que tire direitos dos trabalhadores. Além disso, Teseu, a Larissa está colocando uma questão: os que reclamam do sindicato correm para pedir ajuda quando o patrão demite injustamente. Perfeito. E as pessoas se esquecem, quando ela tem esse discurso de criminalizar o sindicato dos trabalhadores, que o patronato tem sindicato. Isso. E né? A Fiesp, eu acho que é o grande exemplo, né, no Brasil. A Fiesp é uma federação de indústrias onde ela reúne vários sindicatos patronais. Então, os patrões, eles não deixam de contribuir. Na hora que aperta para o empresariado, ele faz o contrário, ele contribui mais para os sindicatos patronais para que eles façam também a luta contra o trabalhador, para retirar direito do trabalhador. Porque é muito difícil a vida do empresário brasileiro, paga muito imposto, né? Então, a gente, quanto classe trabalhadora, a gente tem que viver num equilíbrio onde o patrão tem, assim, uma carga tributária que ele consiga fazer a parte dele, e nós, trabalhadores, também temos que ter uma carga tributária justa para que a gente possa contribuir, e aí não como é hoje, né? Como eu venho no meu contra-cheque, o desconto é 27,5% de imposto de renda, é mais 11% de INSS, aí mais não sei o quê, mais o plano de saúde. Quando você vê, você recebe a metade do valor que você... A carga tributária do trabalhador é enorme. E as empresas é uma nota fiscal que é 11%, e aí, enfim, acaba sendo... Sonega pra caramba. Sonega, né? Pega o velho da Van, o Neymar, que são milionários aí, a gente vê como é que funciona esses aí. Mas, enfim, é isso. Deixa teu coração tranquilo, meu amigo hacker, porque o imposto sindical, no que depender da gente, não vai ser a forma que os sindicatos vão ser financiados. Vai ser com o trabalhador com carteira assinada, com volta de emprego, com volta da indústria naval. Mas a gente tinha, Fro, Coimbra e Miro, para eu encerrar esse assunto, 500 mil trabalhadores próprios e terceirizados na Petrobras. Hoje são menos de 150 mil trabalhadores entre próprios e terceirizados na Petrobras. Então, é isso que enfraquece sindicatos de luta, é a baixa do número de trabalhadores. E mesmo que a gente tenha uma característica nesse processo, que com o massacre que tem sido feito com os trabalhadores, o nosso sindicato, ele não só tem mantido as filiações, como em alguns meses a gente tem aumentado o número de filiados, porque o trabalhador sentiu que a porrada do que os patrões estão dando está muito forte e que, naturalmente, tem que se organizar, tem que estar no sindicato para ajudar a manter os direitos que nós temos. E eu quero fazer uma pergunta agora para o Coimbra. Uma coisa que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, Coimbra falando aí, a gente tem um efeito, eu acho que imediato, Coimbra, aí a gente vê os Estados Unidos, né? Eu acho que foi o grande exemplo nessa questão eleitoral com a extrema... Lá é a extrema-direita contra a direita, né? Foi, né? Que era o Trump e a extrema-direita, e naturalmente o Biden é a direita. E mesmo assim, foi super, hiper, mega polarizado, né? E até o último, a gente passou dias para saber quem seria o novo presidente, né? Era, o Estado tal, o Estado vai, tome cédula e corrige e tal. E o modus operandi que eu acredito que vai ser, né? Eu estava até vendo o Felipe Neto, inclusive, Felipe Neto me citou na live dele, não sei se vocês viram, achei bacana. E aí, tá no meu Instagram, hein? Olha lá depois, bro. E aí a gente... o Felipe Neto estava falando sobre essa questão do terceiro turno, né? Eles vão querer, muito provavelmente, questionar essa questão do terceiro turno. Mas o que eu percebo é que tem muito voto envergonhado. Muitas pessoas que vão votar no Bolsonaro estão com vergonha de dizer que vão votar no Bolsonaro. Eu acho que isso influencia, o Coimbra. Na verdade, esse furo que deu na pesquisa, né, eu diria assim, do primeiro turno, que foi difícil de ver. Bolsonaro vinha ali 32, o máximo que vinha era 36, 37, mas ele veio para 43% dos votos válidos. Eu acredito que foi muito influência disso. Na hora que a gente... as pessoas teve aquele voto envergonhado, teve a questão do voto útil, né, que nós puxamos muito isso, a campanha do Lula puxou o voto útil e tal, acabou esvaziando tanto Simone como o Ciro, e teve essa questão do voto útil muito forte, que acabou servindo também para o outro lado.
Então, o Bolsonaro também acabou angariando esses votos que seria. Só que a diferença ficou muito grande, né? Foram muitos milhões de votos. Não é fácil o Bolsonaro virar tantos milhões de votos. A campanha do primeiro turno, ela já foi uma campanha muito acirrada, muito polarizada. Então, eu acredito que seja um pouco isso. Esse voto envergonhado, a pessoa não quer dizer para ninguém que vai votar no Bolsonaro. E aí faz esse paralelo também com os Estados Unidos. E aí, quem é militante da extrema-direita, né, os bolsonaristas, eles são agressivos, eles são, enfim, eles são muito ferrenhos e fazem isso com muito vigor, né? Uma coisa que nós sempre fizemos, sempre fomos para a rua, sempre panfletamos. Nos piores períodos de ataque ao PT, nós estávamos na rua lá, defendendo contra o golpe, estávamos, enfim, o tempo inteiro fazendo isso, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Queria que você comentasse um pouco isso, esse voto envergonhado, se é esse, de repente, o efeito que foi dado. Olha, quer dizer, eu não sei. Como eu disse, tem muita coisa que nós vamos precisar de avaliar melhor, tentar tirar, sei lá, lições do que está acontecendo em outros lugares do mundo, na América do Sul, em outros países em desenvolvimento. Tem muita coisa que pode ser feita para nos ajudar a desenvolver critérios de abordagem, modos de corrigir esse problema do silêncio de determinados setores da sociedade que não querem falar. Tudo isso pode acontecer. Eu não sei se essa coisa de voto envergonhado se é tão grande assim, porque, ao contrário, o que nós vimos é que existe uma sei lá, uma espécie de satisfação estranha de ser mal educado, ignorante, homofóbico, misântropo. O bolsonarista típico não tem vergonha nenhuma de ser o que ele é. Então, não sei se existe, se é tão relevante assim, essa coisa da vergonha. E até pouco tempo antes do primeiro turno, ainda estava sendo discutido que Lula poderia ter um voto escondido, que na hora que fosse se expressar na urna, nós íamos ver que, ao invés de ter 49, Lula ia ter 54, sei lá. Ele tinha 5%, 3%, 2%, sei lá. Andou se fazendo conta de tudo quanto é jeito. Agora, nós não precisamos mais ficar inventando moda. Nós temos o resultado, nós temos, não fizemos e devíamos ter feito, eu acho que foi uma pena não ter aproveitado este primeiro turno, para fazer uma coisa que nós vamos ter que fazer no Brasil direito, que é uma pesquisa pós-eleitoral, que é feita, toda eleição nos Estados Unidos é feita por uma universidade completamente assim, respeitada, que é a Universidade de Michigan, que tem uma longa tradição de pesquisa, que já tem mais de 50 anos, 60 anos de pesquisa na universidade, e que toda eleição eles fazem pesquisa com 50 mil entrevistas. Depois, acabou a eleição, é uma pesquisa, não é de boca de urna, é da saída da urna. E aí você reconstrói o que foi o processo de avaliação, conhecimento, tomada de decisão, o que foi importante, o que não foi, o que pesou na economia, o que pesou nisso, naquilo outro. Isso nós devemos ter feito. E nos ajudaria muito a desenvolver parâmetros, modelos, para que na próxima eleição a gente já soubesse, nós temos que consertar X% aqui, Y% ali, e muito provavelmente já teríamos para as próximas eleições modelos melhores, mais adequados à realidade. Perdemos essa oportunidade e não vamos ter, porque também ninguém vai fazer no domingo, porque lá, se você não quiser responder no domingo,
sei lá, terminando a votação, você pode responder essa mesmo questionário na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque não é mais uma coisa de sair correndo para publicar, para fazer a live da Folha em cima do resultado da pesquisa. É tudo mais calmo, mais sério e sem palhaçada. Sem gente querendo aparecer, aproveitar. Então, eu não sei eu não sei, não é porque eu tenho certeza que não, é porque eu realmente não sei que peso é que pode ter numa cultura em que essas pessoas de ultradireita se sentem muito convencidas de que estão fazendo a coisa certa, qual que é a proporção desses eleitores que têm vergonha de admitir perante um entrevistador, porque não é público, não é verdade? Você não vai responder uma entrevista num local público, você vai responder numa relação privada com uma pessoa, um jovem, uma jovem, que está fazendo uma pergunta. O Marcos, quem vai votar? É só ela e eu, ele e eu que nós estamos conversando. Então não dá para. Eu acho que não dá nem o nome, né, Coimbra? Eu acho que nem o nome dá nas pesquisas. Ou anota o nome da pessoa. Anota para fins de verificação da efetiva realização da entrevista. É importante que isso seja feito e é parte da ética da pesquisa no mundo inteiro você não fornecer esse dado do nome da pessoa para ninguém. É só para fins de controle da fidedignidade da entrevista que é registrado o nome. Enfim, então eu não estou dizendo que não, eu só estou dizendo que nós não sabemos que peso esse fator pode ter. Outra discussão que está em curso no Brasil é esse negócio da abstenção. É dificílimo saber com segurança que efeito real que isso tem. Até porque, se nós só tivéssemos... Assim, nós sabemos que entre analfabetos a chance de votar, de comparecer, é pequena. Pouco mais da metade dos eleitores analfabetos efetivamente comparecem. Mas é porque é opcional. Só por isso que é tão baixa é tão baixo o comparecimento de eleitores que se declaram analfabetos. Agora, daí para cima, qualquer tipo de escolaridade em diante, alfabetizados, com qualquer nível de escolaridade, as variações de comparecimento são na decimal. Você tem 21%, 22% na faixa de menor escolaridade, cai para 19%. Nós estamos lidando com pequenos valores. Nós não estamos lidando com diferenças, como existe. Se você comparar analfabetos com pessoas de nível de terceiro grau, quando você compara terceiro grau com analfabeto, a diferença é enorme. É 50% para 15%. Faz uma diferença danada. Só que a faixa em que a abstenção é muito alta é só na faixa de voto facultativo, não é voto obrigatório. Enfim, quer dizer que é irrelevante? Não. Quer dizer que Lula é mais afetado pela abstenção? É. Mas não dá, ninguém sabe exatamente em que valor. Até porque o seu Bolsonaro também é votado entre pessoas de escolaridade mais baixa. Aliás, é por isso que ele teve 40 e tantos % do voto válido, porque ele tem voto no povo. Por outro lado, Coimbra, por outro lado, você tem um assédio muito grande e várias estratégias, né, que a gente está vendo, porque o que eles perceberam, como o voto está muito, muito consolidado, pelo que a gente vem vendo nas denúncias, a coisa da compra do voto de outra maneira, do sujeito não ir votar, que é para ampliar a abstenção neste campo do voto consolidado do Lula. Eu vi alguns áudios, a CUT publicou,
de patrão dizer, não, o negócio é o seguinte, a gente pega o título de eleitor, dá uma grana depois, que acabar o horário eleitoral, devolve o título e o dinheiro. Era nesse nível. Como a estratégia do Beto Carreiro, de abrir o parque, né, com um descontão para petista no horário no domingo, ou o que estão fazendo em condomínios, de deixar os trabalhadores, o Kleber, é aquele cineasta de Pernambuco, no condomínio dele tá um inferno, porque o síndico é super bolsonarista e tá, tipo, fazendo assédio mesmo. Eu falei, ele tem que ser denunciado pelo Ministério Público. Mas o que os moradores do prédio que não são bolsonaristas vão fazer? Vão voltar cedo, vão pegar o carro e levar o trabalhador na hora da folga para votar. Porque o cara inviabilizou o horário para as pessoas poderem votarem no prédio. Então, acho que tem um pouco isso também. Miro, vem para a roda que você está muito quietinho. Estou ouvindo. Não, prazerzão estar aqui com vocês, Fro, Teseu, prazerzão revê-lo. E, Marcos, aproveitar e te dar os parabéns aí pela trabalheira que você teve nesse período, né, de estar fazendo todas essas pesquisas, essas quais, estar sentindo o clima, estar ajudando na definição de linhas de campanha. Então, prazer estar contigo e parabéns pelo teu trabalho, viu, mestre? Parabéns mesmo de coração. Queria fazer uma pergunta mesmo. Eu acho que tem isso. Essa é uma boa discussão sobre a questão das pesquisas, o que elas estão refletindo hoje e tal, mas eu acho que nós vamos ter tempo de fazer com calma, passada a eleição e o Brasil voltando à normalidade, se isso ocorrer no domingo, né? Vamos ter tempo. Porque eu acho que remete a uma discussão anterior, inclusive, a das pesquisas. Remete a uma discussão sobre a democracia no mundo hoje, né? O clima de instabilidade que está vivendo o mundo. Você pega o berço do capitalismo, o Reino Unido. Olha o Reino Unido. Você não tem primeiro-ministro. Cai um, sobe outro, e sobe um e cai outro. Então, é um clima de grande instabilidade. A democracia representativa ela está vivendo uma situação de muita tensão, né? De muitas incertezas. E isso eu acho que afeta a cabeça do eleitor, né? Isso é que leva, inclusive, a essa subestimação do que essa extrema-direita que está se formando, que o capitalismo está produzindo. O capitalismo está produzindo, na sua degeneração, está produzindo esse tipo de fenômeno, né? Como se produziu, isso não é novo na história, nos anos 30, com o nazismo, com o fascismo, né? Produziu já em outras épocas. Então, eu acho que essa é uma belíssima discussão e eu acho o teu espírito corretíssimo. Vamos discutir, vamos ver onde tem erro, qual o mecanismo de aperfeiçoamento, né? Agora, é uma discussão, como você disse, é mais do que de pesquisa. É sobre a democracia, sobre a instabilidade que o sistema está vivendo. Vamos ter tempo de fazer essa discussão com calma e você vai dar belíssimas contribuições nesse debate. Eu queria te fazer uma pergunta mesmo. As pesquisas, passado o primeiro turno, os agregadores estavam mostrando uma aproximação Bolsonaro-Lula, né? Bolsonaro com muita grana investida, né? Ação pesadíssima dos tais guerreiros da oração, muita ação nas igrejas evangélicas, né? Ação de empresários, muito assédio eleitoral. Bolsonaro estava, pelo agregador, por exemplo, do UOL, estava aproximando. De repente, as últimas pesquisas mostram que a tal da boca do jacaré voltou a abrir. Né? Se apontam vários fatores que poderia ter contribuído para isso, né? O Bolsonaro perdeu a agenda, perdeu a pauta, né? Ele que pautava, perdeu, né? Perdeu naquele episódio lastimável de hostilização em Aparecida, né? Tanto é que Papa Francisco deu seu recado ontem, né? Perdeu naquele episódio da boca dele, da boca podre dele, naquele episódio do Pintou um Clima com as meninas da Venezuela. Perdeu no episódio da Folha, do Plano Guedes, de desindexação do salário mínimo e da aposentadoria. E perdeu também no episódio do terrorista Bob Jefferson, né? Dando 50 tiros, jogando 2 ou 3 granadas aí no Rio de Janeiro. Então, parece que esses fatores teriam ajudado a boca do jacaré a voltar a abrir. Eu queria saber de você o seguinte: é isso mesmo?
Qual desses fatores pesa mais pelas pesquisas que você tem feito? Qual é o fator que pesa mais? Muita gente tem levantado que é o fator economia, salário mínimo, aposentadoria. Queria te ouvir, até no sentido de uma definição seguinte: nós temos 3 dias. No que a gente faz? Onde a gente explora mais? Né? Para essa reta final, para que essa boca do jacaré vire enorme e depois engula o Bozo. É a pergunta. É definição de estratégia. Eu queria entender o que pesou mais pelas pesquisas que você produz. Coimbra, vamos mostrar, aproveitando a questão do Miro, mostrar alguns slidezinhos, porque daí mostra bem isso que Isso é uma média, tá, turma? Essa primeira coluna aqui é antes da eleição. Era o que as pesquisas davam, tá vendo? Ó, 1º de outubro, a eleição foi no dia 2 de outubro. Esta daqui, né, na primeira semana, vejam vocês, depois das eleições, o que o Miro estava falando, né, que parecia que estava fechando, e olha o que aconteceu, tá abrindo. Se a gente vê isso no estimulado médio, se a gente vê isso nas remotas, eu vou correr, Coimbra, porque eu quero ouvir muito a sua resposta, e eu acho que você não consegue ficar com a gente até o final. Eu queria ir para a última, porque a última, ela junta tudo. Vai para a última. Não, para lá. A última isso, essa daqui. Porque essa daqui é a média dos votos do Lula e do Bolsonaro, tanto das pesquisas presenciais, como das pesquisas remotas. Vejam vocês que elas estão praticamente alinhadas. Não é isso, Coimbra? E indo, né, deu uma fechadinha ali, ó, e depois voltou a abrir novamente. E esse são dos votos válidos. Eu queria que o Coimbra respondesse o Miro e fizesse um comentário sobre essa prancha. Bom, deixa eu começar por essa prancha, porque ela é fácil de explicar. À medida que nós fomos chegando a hoje, nós estamos com um universo do eleitorado, praticamente todo, plenamente informado. Não existe mais uma diferença de eleitores que você só consegue na pesquisa presencial e daqueles que você consegue também na pesquisa por telefone ou por internet ou qualquer outro modo de fazer a entrevista. Hoje, a opinião pública brasileira está uniformemente informada. Quer dizer que todo mundo sabe tudo? Não. Quer dizer que não existe mais diferenças relevantes entre os tipos de pesquisa. Está tudo igual, o que também é positivo para nós aqui que queremos, vamos dizer, olhar as pesquisas com uma esperança de que elas mostrem as chances de Lula ganhar a eleição. É exatamente isso que elas mostram, porque aqui nós já não estamos falando de meia dúzia de pesquisas presenciais e outro resultado de pesquisas remotas. Nós estamos dizendo que em 12 pesquisas feitas ao longo desta semana, o resultado é esse. É igual. Todas as pesquisas, mas literalmente todas. Claro que você tem que tirar as pesquisas que são fabricadas apenas para dar argumento para o bolsonarismo. Vamos esquecer que existe esse tipo de pesquisa que é comprável sem muito problema no mercado. Se você quer uma pesquisa para mostrar que o Bolsonaro está na frente, alguém vai vender essa pesquisa para você. Então, todas as pesquisas que, digamos, podemos considerar efetivamente pesquisa, estão dizendo isso. Lula tem uma vantagem em relação ao Bolsonaro entre 6 e 7 pontos. Essas pesquisas que são feitas, agregando muitas e fazendo com que o dia de realização se torne irrelevante, não respondem à pergunta do Miro. O Miro está querendo saber que fator individual teve mais peso nesse processo de mudança que a gente está vendo aqui o resultado final. E eu arrisco uma resposta, Miro. Foi a história das meninas. A história das meninas teve um impacto maior
que qualquer outro desses que você mencionou. Foi ali que uma parte grande da turma que estava ainda se decidindo diz, não, isso aí, sinto muito, não dá. E acredito que foi nesse ponto que uma parte de um eleitorado ainda flutuante deixou de considerar a hipótese de votar no Bolsonaro. Pode ser que vote Lula, pode ser até que não vá votar, pode ser que anule, pode ser que faça uma série de coisas, mas essas pessoas, ao que tudo indica, movidas por essa evidência de uma imoralidade tão profunda nesses personagens, que diz, não, isso aí, sinto muito, passou do meu limite. Provavelmente a maioria desses eleitores ainda flutuantes, que uma coisa eles decidiram ali. Nesse Bolsonaro, não. Provavelmente a maioria era mulher, provavelmente a maioria era de mulheres mais informadas, mas o fato é esse. E é mais ou menos visível pela reação que provocou no próprio senhor Jair Fulano de Tal Bolsonaro. Foi ali que ele viu que ele tinha feito uma coisa inaceitável por uma parcela grande da opinião pública, porque foi correndo naquela mesma noite, provavelmente informado por pesquisa interna da campanha dele, porque ele gasta uma grana preta em pesquisa, né? Uma grana poderosa em pesquisa toda vez que se revelam os gastos da campanha Bolsonaro. Um dos itens mais caros é pesquisa. Então, ele sabe o que eles estão fazendo. É muito dinheiro que vai. E, provavelmente, naquela noite, alguém disse para ele, ao Bolsonaro, você vai ter que ir para live agora. E ele foi, 1h da manhã. E voltou no dia seguinte. E mandou a mulher, a tal da Damares, para ir atrás das moças. Fez aquilo tudo. Eu, se tivesse que identificar é claro que nada é isolado num processo de tomada de decisão tão complicado como esse. Mas talvez, o episódio em si mais relevante. Conceição, posso só... Nesse sentido, Coimbra, teria então um erro de estratégia de comunicação na campanha do Lula? Porque a campanha do Lula está insistindo muito nessa questão do salário mínimo, da aposentadoria, pegando pela questão econômica, né, pelo bolso do trabalhador, mostrando o que vai representar, o que representaria uma vitória desse fascista, a legitimação do fascista. Né? Nesse sentido, errou, talvez devesse ter tratado mais da questão pintou um clima dessa insinuação pedófila, devesse ter explorado mais isso, até porque essa pesquisa Datafolha de hoje mostra, isso que você está falando, mostra que aumentou a diferença, o Lula melhorou a sua situação entre os evangélicos. Entre os evangélicos. É um dos dados surpreendentes da pesquisa de hoje. Então, talvez haja um erro de estratégia de comunicação, na sua opinião? Ô, Marcos, deixa eu só dar um exemplo disso que o Miro está falando. Hoje, eu estava num salão com 4 mulheres. E é muito importante isso, gente. Tinha jovem, meia-idade e idosa. É engraçado, era um espaço que dava para pegar, né? Minha manicure era bem jovenzinha, todas mães, e obviamente a idosa avó também, né? Ou até bisavó. E a gente foi conversando, né, sobre as questões, especialmente nossas, tal. Da onde é que veio o pintou um clima? Veio da idosa. Porque eu fui falando de várias coisas que me incomodavam muito, né, do que a gente estava vivendo, e ela dizia assim, eu capava. Era uma coisa tão forte, tão forte. A mais jovem, com uma filha, dizia assim, se fosse a minha filha, Deus me livre. Era cadeia.
pega muito forte. E eu me lembro que logo depois que eu vi aquele vídeo, eu falava para toda a mulherada: a gente tem obrigação, como mulher, de falar disso 24 horas por dia. Porque num país, né, onde a exploração sexual ela é tão terrível, e você tem um presidente que estimula isso, ele cresceu entre os homens quando ele falou isso. A gente tinha obrigação como mulher de fazer isso. E eu acho que a mulherada vem fazendo isso. A mulherada, ontem, a Xuxa, no podcast do Paulo Vieira, foi a pergunta da Xuxa. A Xuxa fez vídeo. Absolutamente toda a mulherada que eu conheço continua falando sobre isso, que isso nos fere de uma maneira absurda. Então, assim, se a campanha oficialmente não está fazendo, a militância feminista está fazendo isso. Bom, Miro, eu não tenho procuração da equipe de comunicação da campanha para defender, mas não vamos esquecer que talvez, pensando na reação de pânico com que a campanha Bolsonaro ficou com esse assunto, o próprio Alexandre de Moraes proibiu a veiculação de comerciais sobre esse assunto. É verdade que ele proibiu que se imputasse ao Bolsonaro, por conta desse episódio, a palavra pedófilo. Mas não precisava de ter usado a palavra. Bastava convidar as pessoas a ouvi-lo. É uma fala que não precisa de ser explicada, que não precisa de ser nomeada. Ela tem a sua própria verdade. E é por isso que eu acho que isso voltou a ser usado pela campanha. Agora, é óbvio que também, dias depois, uma série de outros assuntos surgiram. Esse assunto do que significa liberar armas pesadas para a compra de qualquer pessoa, porque é isso que nós vimos. Se um sujeito condenado em prisão domiciliar, usando tornozeleira, pode ter na sua casa fuzis de mira laser e granadas, qualquer um pode ter. Se o Bob Jefferson podia ter isso na casa dele, por que um outro miliciano lá do Rio das Pedras não pode ter? Então, o quanto que esse episódio também desmoraliza sei lá, o bolsonarismo é muito significativo. Então, esses últimos dias, quem pautou a comunicação de Lula foram os erros catastróficos, calamitosos do bolsonarismo. Mas esses erros calamitosos do bolsonarismo são os erros calamitosos do bolsonarismo do governo. Ele fez coisas equivalentes na administração pública. Ele fez coisas desse calibre na saúde, no meio ambiente, na educação, nas relações internacionais, na política, sei lá, de todas. Então, esses 3 ou 4 fatos dos últimos dias ajudaram a mostrar quem é Bolsonaro. Então, não é exatamente o conteúdo, porque o conteúdo afasta as pessoas, mas ele é parte do que é o bolsonarismo. Quem é essa pessoa? O que ele faz, o que ele pensa, o que ele é. E é isso que está fazendo com que... E quando você olha as pesquisas diárias, você vê muito claramente isso que eu estou falando aqui, porque essas médias semanais
escondem essa evolução diária que as chamadas pesquisas de tracking conseguem identificar. Ô, Marcos, aproveita então e fala para a gente, São Paulo. São Paulo, está empate técnico. Só antes dele passar para São Paulo, posso fazer só uma questão aí, por favor? Eu estava levantando o dedo que eu anotei aqui no chat, eu não queria mandar. Mas, assim, até para o Coimbra comentar também, né? A gente tem que lembrar que o Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro encontrou com ele várias vezes nesse período, né? Então, eles sabem, eu diria, de forma muito privilegiada, muitas informações sigilosas dos brasileiros, né? Informações que estão naqueles termos que a gente aceita lá, porque senão a gente não tem rede social, não tem nada, e que eles acabam tendo as nossas informações. E então, assim, essa questão de redes, eles acabam tendo privilégios em relação a isso. E eu achei um destaque grande que eu acho que a gente tem que dar é que dentro da rede bolsonarista, eles falavam em vitória no primeiro turno. Teve gente apostando dinheiro, caixa de cerveja, churrasco, enfim. Fizeram várias apostas. Eu lembrei disso porque ontem eu tive com um colega aqui que ele falou que apostou com o cara apostou com ele que Bolsonaro ganhava no primeiro turno. Então, eles constroem isso na bolha deles e as pessoas realmente acreditam nisso. E isso, além de tudo, é um passo para o terceiro turno, né? É um passo para o questionamento judicial, assim como fez Aécio, assim como fez... enfim, ele jogou isso da vez passada, né? De que era para eu ter ganho no primeiro turno, fraude das urnas eletrônicas, aquela coisa toda que ele sempre desbraveja, né? E Xandão tem colocado moral nele, né? Para ele parar de falar essas bobagens. Mas eu queria que você comentasse também um pouco isso, assim, essa questão do privilégio que eles têm em relação aos dados de redes, né? E também que as pesquisas deles erraram. Eles falaram internamente, as pesquisas internas que eles tanto divulgam, que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno e que ia ficar na frente, que não sei o quê. E aí vem aquele balde de água fria quando a gente vira ali no domingo, a gente todo tenso, roendo as unhas e, enfim, vai ser igualzinho no próximo domingo, né? Bom, eu não sei que tipo de informação que eles têm dentro da campanha do Bolsonaro. Eu imagino que eles têm acesso, como eles não têm absolutamente nenhuma restrição a meter a mão em tudo, certamente eles metem a mão, meteram e continuam metendo a mão em tudo quanto é dado privado, seu, meu, de todo mundo. E usam isso com modelos que estão sendo desenvolvidos por gente muito competente. Embora eu, francamente, sempre tenho minhas dúvidas com relação à tal da inteligência artificial. Na maior parte das vezes, é mais burrice artificial do que inteligência. O famoso caso da Cambridge Analytics, a Cambridge Analytics, que foi uma das ferramentas usadas para a vitória do Trump em 2016, na vitória do Brexit, e que andou sendo vendida do mundo afora, incluindo no Brasil, no fundo só deu certo porque o Facebook deu os dados para essa empresa. Porque quem tinha os dados não era ela. Quem tinha os dados era o Facebook. E o Facebook simplesmente abriu o acesso aos seus registros a essa Cambridge Analytics. A Cambridge Analytics apenas processou os resultados do Facebook. E é lá no Facebook que estava a informação do que o Teseu lê, o que a Maria Fro compra, o que o Miro vê no cinema. É lá no Facebook. E foi chupando o dado do Facebook que essa Cambridge Analytics fez sua fama. Então, não vamos exagerar também de que existe um inimigo super, assim, o doutor, sei lá, Silvana, que fica lá processando lá no cérebro eletrônico maravilhoso que ele tem escondido no meio
Fortaleza de Gelo lá do Super-1, sei lá. Não é assim. É possível uma reação das pessoas comuns, dirigindo seu próprio fluxo de navegação. Tem muito mais coisa para fazer do que a gente pensa. Não vamos ficar com medo de que não tem como se contrapor a essas maluquices que estão por aí. E eu, sinceramente, é só ver como é que a briga ficou muito mais parelha nas redes sociais, porque chegou lá na campanha Lula uma pessoa que tem uma enorme vocação para polêmica e briga e responde rápido, que foi o Janones. O Janones ajudou muito a estratégia de rede social da campanha Lula. E a gente ainda teve vários outros influencers, né? Tipo Felipe Neto e tal. Acho que tem uma coisa importante também, Coimbra, diferente de 2018, fez toda a sociedade civil mais organizada, né? Mais o campo democrático, entender que não dava para não responder a isso. Então, o que nós vimos nessa semana toda é muito interessante. O Bolsonaro começa no domingo com o Roberto Jefferson, que igualando, né, a ação do Roberto Jefferson à ação do STE, porque ele faz aquele mas, né? E no final da noite ele está chamando o Roberto Jefferson de bandido, porque não teve jeito, a rede reagiu. Quando ele começou com a fraude eleitoral, o que aconteceu? Um trabalho jornalístico. Isto foi maravilhoso. Porque se a gente tivesse o trabalho jornalístico que nós tivemos no dia da tal da fraude, este país não estava do jeito que está. A CNN fez 1 hora de programa e fez um trabalho investigativo real de ir para cada rádio, de descobrir que a rádio que eles estavam falando eram rádios evangélicas e eram bolsonaristas, de descobrir que o relatório olhava o stream da rádio e não a rádio que passa gravada, que são coisas diferentes. E foi explicando isso, de ir atrás de quem era o tal do servidor que estava criando a tal da denúncia. Gente, fez um trabalho de primeiríssima qualidade. E isso serviu para desmontar rapidamente a farsa. Mas, neste caso, não é porque os algoritmos não estão funcionando, é porque a gente também resolveu que não vamos mais deixar barato. E aí você tem uma grande quantidade de pessoas que entende um pouco mais de rede que não saíram desse fronte. A gente vai discutir isso um pouco com o Arles, que ele já está aqui. Então, eu queria ver se o Marcos quer dizer mais alguma coisa para a gente, e o Miro. O Miro fica um pouquinho mais, porque o Arles vai trazer um pouco o que foi o dia do Roberto Jefferson. A gente vai ver alguns gráficos para a gente entender quais foram esses movimentos da rede, que eu acho importante. Eu queria agradecer a você por esse tempo todo que nós tivemos de conversa, todo mês. Para mim foi muito legal. Gostei demais não conhecia o Teseu direito. O Miro é um conhecido meu de longa data, então foi muito bom estar com vocês aqui, foi muito legal. E tivemos uma frustração no primeiro turno, mas eu acho que nós vamos para a eleição neste domingo num clima muito mais sólido de vantagem, do campo, vamos dizer assim, civilizado, e com um sentimento de derrota desse outro lado, que representa tudo que tem de, digamos assim, negativo na sociedade brasileira. Então, apesar de termos disputado esse segundo turno, e que era claro que teria sido melhor terminar mais cedo, mas é uma lição que o próprio Lula nos deu em outras eleições. Disputar o segundo turno, às vezes, é bom.
faz com que as pessoas pensem melhor, faz com que um clima assim, de Bolsonaro em ascensão, como ele estava naquele final de primeiro turno. Vai que Lula consegue mais 1,3%, que é o que faltou para ganhar no primeiro turno. Ele teria ganho a eleição, mas teria sido na base assim de... Mas tem uma coisa muito forte, muito grande, muito dinâmica, que quase ganha dele. O bolsonarismo, agora, visivelmente, está de outro jeito, desmoralizado, desmotivado, e a derrota do Bolsonaro no domingo não vai ensejar nenhuma reação relevante na opinião pública. Pode ter uns panaca que vão ficar protestando na rua, mas eu, sinceramente, não vejo a menor condição de um terceiro turno com o povo, que vai ter as palhaçadas de Bolsonaro, é claro que vai. Ele não vai passar a faixa para o Lula, ele não vai franquear acesso à equipe de Lula para fazer uma transição, conhecendo como é que está o governo. Ele não vai ligar para o Lula para cumprimentar. Todo mundo sabe como é que esse cara é. Então, mas isso não vai ser feito com legitimidade popular. Ele perdeu essa legitimidade. E teria tido mais, mesmo perdendo no primeiro turno, se fosse do jeito que foi. Enfim, só estou dizendo aqui, não tem problema nenhum estar vencendo no segundo turno. O importante é vencer e convencer, que eu acho que é isso que este segundo turno está permitindo. Coimbra, você acha que de alguma maneira isso ajudou São Paulo? Porque São Paulo está no empate técnico. Fro, os resultados de pesquisa diária em São Paulo estão mostrando que a vantagem que Bolsonaro saiu desapareceu. Sim. E agora, eu acho que é isso que ajuda a eleição estadual, porque você tem, de novo, uma campanha Lula revigorada, fortalecida, e, do outro lado, uma campanha Bolsonaro enfraquecida, desmoralizada. Isso se reflete na melhora da disputa para presidente no Estado e afeta, claro, a disputa para o governo do Estado. Então, hoje, pelas pesquisas todas, o Tarcísio ainda tem uma pequena vantagem, mas é uma vantagem que é perfeitamente possível que a militância do PT, que esse clima melhor na campanha do Lula, isso ajude para que essa vantagem desapareça, e aí voto a voto, vamos ver o que acontece. Tomara. Coimbra, querido, muito obrigada. Obrigado a todos, um abraço, tchau, tchau. E a gente vai continuar conversando, porque eu acho que a gente vai... Pesquisa ainda vai ser uma coisa importante para vencer, porque derrotar Bolsonaro não é derrotar o bolsonarismo. A gente precisa conhecer, talvez a gente continue com o nosso papo aí, porque eu acho que vai rolar outras questões aí que a gente vai precisar continuar monitorando e medindo, viu, Marcos? Obrigado a vocês, um abraço, tchau, tchau. Beijo, tchau. Arles, querido, entra na tela. Opa, chegamos. Eba, chegou. Agora a gente vai falar de rede. Muita gente aqui estava perguntando que sobre WhatsApp, sobre esses disparos nesses 3 dias, né, nesse ponto cego. Então, eu queria começar por aí, antes da gente olhar o mapa que você preparou para a gente. Sim, Fro, existe essa ameaça, né? Na verdade, não só o WhatsApp, Telegram, que a gente vê também, pode ser por SMS, tem
tem algumas pistas sobre isso, sim. Só que a gente sente, como o Coimbra estava falando, que o clima, vendo do aspecto geral, né, o clima deles é meio de já estar entregando os pontos. A gente não viu isso no primeiro turno, sabe? A gente já vê uma antecipação de um pós-eleitoral por parte deles aí, principalmente no Telegram. Porque, como a gente vai mostrar mais para frente, no Twitter a rede progressista se tornou quase que hegemônica. Foi um movimento bem interessante nesse segundo turno. Nas redes públicas, isso deve ter se refletido da mesma forma. O movimento progressista cresceu muito nesse segundo turno nas redes menos opacas, né? Nas redes que são mais públicas, que a gente consegue ver melhor, ver diretamente. Já nos mensageiros, que são mídias sociais, não são bem redes sociais, mas são mídias sociais, a gente vê esse movimento antecipado deles. E o movimento deles agora é esse, de já partir para um terceiro turno, para uma contestação de eleição, coisa que a gente não estava vendo muito nas semanas anteriores desse segundo turno, né? Então é bem interessante observar isso e a gente vê por esse lado. É assim que está se procedendo a coisa. A gente vê o Telegram. A gente conseguiu antecipar bastante coisa nesse segundo turno através do Telegram, através de uma observação mais pormenorizada de alguns grupos no Telegram, grupos públicos, e a gente está vendo isso, consegue antecipar mesmo. O que eles não estão conseguindo ou não querem colocar na rede pública está nessas redes mais privadas, nessas mídias sociais mais privadas, mais opacas, e aí eles falam de coisas ali absurdas, como coisas que não aparecem nas redes, porque senão serão tiradas, como a questão da vacina ainda rola desses grupos bolsonaristas, por exemplo, é um exemplo só. E coisas totalmente impublicáveis realmente numa rede pública. Nesses ambientes se rodam. E eles têm mais, como é uma rede privada, como tem esse aconchego da privacidade, eu acho que eles acabam se liberando mais e colocam coisas ali que são realmente impublicáveis e acabam antecipando os movimentos deles. E nesse momento o movimento é esse, já de partir para uma contestação eleitoral, uma coisa nesse sentido, né? Entendi. Então, vamos começar. A gente tem lâminas aí, Guilherme, por favor, bota na tela. Isso. Então, gente, o caso do Roberto. O caso do Roberto Jefferson. Eu trouxe só ele como um estudo de rede, né, como um mapa do Twitter, um grafo, porque é o último caso mais impactante, vamos dizer assim. Claro que já aconteceram outras coisas desde domingo, mas a questão das rádios é um exemplo, mas essa questão foi muito impactante ali no Twitter. Primeiro, eu queria observar o seguinte: olha o tamanho dessa rede. 2.824.064 tweets recolhidos em um dia, em 24 horas. No primeiro turno, a gente estava batendo 1,5 milhão. A gente dobrou, chegou a 3 milhões de tweets por dia nesse segundo turno. Ali nos primeiros dias do segundo turno, a rede progressista entrou tão forte, indignada e querendo mesmo virar o jogo e tal, que chegou a chegar no limite do Twitter, da API que ela retorna para a gente. Então é isso. O grafo não está bonito, dessa vez ficou feio, eu não consegui fazer o Photoshop dele, porque justamente é uma rede tão grande que você não consegue mexer muito bem no grafo, né? Mas olha só, olha aqui, a comunidade pró-Lula, que é a azulzinha lá, que vinha ali batendo junto com aquela comunidade de cultura de rede, batia mais ou menos 50% e tal. Dessa vez, ela sozinha, a azulzinha, que é uma comunidade pró-Lula, ela bateu 57%, sozinha. A cultura de rede está aqui, pequenininha, essa verde aqui embaixo, que é a de cultura de rede. E a gente teve a entrada de novos atores. Vocês falaram antes, vocês acabaram me furando aí, porque vocês acabaram trazendo quem realmente promoveu isso. Um é o Janones, é o maior ator dessa comunidade, e o outro o Felipe Neto. Vocês falaram exatamente dos dois, a percepção é essa mesmo.
São os dois atores grandes aí que entraram e deram essa dinâmica nova para essa rede, que ficou muito maior do que a rede bolsonarista. Aqui elas até parecem equivalentes, é porque a bolsonarista, por uma característica endogâmica delas, elas têm muitas conexões, então parece uma coisa maior. Mas não é, cara. 57 é quase o dobro, é 57 a 34, é bem expressivo. E eu queria destacar isso, naquele dia em particular, mas isso se observa em vários outros momentos. A comunidade progressista é muito maior, a gente não fala mais de uma comunidade lulista exclusivamente, a gente fala de uma comunidade pró-Lula, porque ela é progressista, e ela é muito maior, e ela tem atores bem relevantes, que não era coisa que não aparecia, os atores estavam todos do lado do bolsonarismo, e agora a gente tem mais atores relevantes que aparecem nesse monitoramento. E outra coisa, todos os momentos dá isso, dá essa hegemonia, essa praticamente hegemonia do campo progressista. Isso quer dizer, pode ser por dois motivos. Ou o bolsonarismo não está conseguindo pautar o Twitter, que é a rede por excelência que eles pautavam antes das eleições. Eles não estão conseguindo pautar o Twitter. E também tem outra coisa, entrou muitos atores bem relevantes dessa rede lulista. Então, esses dois fatores combinados, a gente acha que deu esse panorama durante todo esse segundo turno. É uma mudança muito significativa e a gente viu uma chave virar. Foi no dia seguinte do segundo turno, já virou essa chave, a rede foi invadida, o Twitter foi invadido por uma rede progressista, por uma onda progressista, e isso conseguiu. Mas, de toda forma, eles partiram mais para as redes mais opacas, né, para as plataformas mais opacas. Isso a gente também observou, que o movimento ali também aumentou. Né? Eles não estão conseguindo nas redes públicas fazer um movimento tão grande por causa desses fatores, e aí eles vão para outros lugares. Né? Entendi. Miro, você tem uma pergunta específica para ele? Tá fechado, Miro. Fechado, Miro. Tira um pouquinho da tela. Tudo bem, mestre? Tudo bem, Miro? Tudo certinho. Tenho sim, vou perguntar, ouvir a resposta e sair correndo, que eu tenho um outro compromisso às 20 horas, já estou atrasado. Mas queria saber de você o seguinte: o Metrópolis publicou ontem, ou antes de ontem, que correu um boato de 5 bilhões de mensagens Zap e Telegram nessa reta final, vinda do exterior, com bombardeio. Você tem informações sobre isso? Isso confere ou é chute? Segundo, se for isso, o que está se esperando de veneno? O que vem aí no primeiro turno foi o satanismo. O que está se esperando de baixaria nesse negócio? E uma terceira curiosidade. Também está correndo muito boato que nessas redes mais na mensageria, né, está muita divisão no campo deles. Já teve divisão na coisa do Guedes, né, teve divisão na coisa do Jefferson, do pistoleiro, né? Está tendo muita divisão deles. Isso é real, não? Como que a gente pode explorar essa briguinha até para se divertir um pouco? Então, Miro, tá bem interessante. Assim, olha, por uma conta rápida aqui, 6 milhões, 5 bilhões de mensagens daria algo em torno de 30 mensagens por pessoa. Eu acho muito, eu acho um chute alto, mas eu acho que eles têm poder de fogo, se eles quiserem usar, eles vão usar. Tá? Não é minimizando, não, é só dizendo que talvez o número esteja um pouco exagerado, porque é 30 mensagens por pessoa do Brasil. Não é por eleitor, é por cidadão brasileiro. Então, realmente é muito alto, assim, não precisaria disso tudo para fazer um estrago muito grande. Mas eles têm potencial de fazer um estrago, eu acredito nisso, que eles têm condições de fazer, e mais, eles têm condições de segmentar nesses mensageiros, o que é pior do que só massificar. A massificação é uma estratégia que eles usaram em 2018, mas eles pegaram alguma coisa lá de 2016, lá do Trump, e trouxeram, que é a segmentação. Então, eles estão fazendo segmentação em mensageiros. Né? A segunda questão, Miro, é o seguinte: eu não tenho muita bola de cristal para saber o que eles vão aprontar, não, mas a gente tem que ficar atento, tem que ficar todo mundo observando. Eu acho que quanto mais gente observando nesse momento final, a Fro falou aí de uma bela reportagem do trabalho investigativo, de reportagem investigativa da CNN. Eu acho importante a mídia estar muito atenta nesse momento, todos nós analistas de dados, a mídia comercial e a mídia progressista, principalmente, ficar bastante atento para saber antecipar esses passos que eles darão.
né? E a terceira, houve sim uma bateção de cabeça nesse episódio do Jefferson, principalmente, que eles não sabiam direito nessas redes de mensageria se apoiavam o Jefferson ou se tiravam o pé. Ali no meio do dia era uma confusão do caramba, não se sabia qual era a posição deles. O Bolsonaro tinha dado uma indicação de que ia condenar, mas voltou atrás no mesmo tweet falando, não, o problema é o TSE. E como a Flo falou, no final da noite, a narrativa era completamente diferente de condenação total. Eles foram sentindo a rede durante o dia, mas esse sentimento de rede foi muito bateção de cabeça, não foi uma coisa muito pacífica, não. Eles até hoje têm alguns que defendem o Jefferson como herói e outros que condenam, e eu acho que isso ainda vai surtir alguns problemas internos para eles. É bem divertido acompanhar nesse sentido. A gente é bem cansativo por outro lado, realmente a gente está muito impressionado, principalmente no Telegram, que a gente observa, com a capacidade desinformativa desse pessoal, é muito grande, uma capacidade desinformativa e uma perversidade, um sadismo que vocês talvez não imaginem o que acontece ali, mas, por outro lado, é divertido nesses momentos em que eles parecem meio atrapalhados e tal, e a gente sente isso. Boa. Miro, queridão, eu sei que você precisa ir, então eu já vou dar tchau para você e você dá tchau para o povo. Um abraço. Não, é isso, Aires, abração, parabéns aí pelo trabalho. Doutor Teseu, abração. Vamos para a beijão, vitória. Beijão. Beijo, até dia 30 na Paulista. Obrigadão pelo convite. Tchau, tchau. Beijo. Eu quero fazer uma pergunta também. Eu já vou deixar você fazer, Teseu. Eu só queria fazer um comentário sobre isso, do domínio. Eu fui expulsa do Facebook. Foi um ataque, né? Eu tinha mais de 100 mil nas minhas redes do Facebook, porque eu tinha a página e a conta pessoal, no dia 4 de agosto. Ou seja, eu passei todo o primeiro turno e mais o segundo turno sem o Facebook devolver minha conta, e uma conta verificada. Então, a minha atuação nas redes se restringiu no Instagram e no WhatsApp e no Twitter. O que eu notei no segundo turno foi um aumento grande de seguidores nas minhas contas. O WhatsApp, em uma semana, era assim, 5, 6 mil novos seguidores. Uma coisa impressionante. E... No WhatsApp? No Instagram, desculpa. No Instagram. E o mais legal, um monte de mulheres. Mulheres trabalhadoras. E aquilo que eu estava falando para vocês. Eu sou uma mulher, sou uma feminista, sou da formação sindical, então o meu foco é conversar com as mulheres, é conversar sobre nossas questões, enfim. E eu sinto isso, que elas se sentem representadas ali e elas vieram para o diálogo. Então, acho que essa é uma importância que a gente tem que ter, né? Você não tem uma única estratégia na formação, nessa disputa. Nós temos várias, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Seja colocar um vídeo bacana, importante, com uma boa mensagem no status do WhatsApp, né? A frequência com que a gente coloca isso nas nossas redes. Acompanhar as lives, a gente conseguiu bater recordes, porque organizadamente todo mundo chamou nos grupos para irem. Então, existe sim um movimento que nós fazemos de modo democrático, né, para dar visibilidade às coisas bacanas que estão na rede, não esse lixão aí que a gente vê o tempo todo. Então, aquilo que você sabe falar de melhor, tipo, o Teseu, não tem ninguém nesta tela aqui melhor para conversar com um trabalhador sobre sindicato. Não tem ninguém melhor nessa tela aqui para conversar com o trabalhador sobre como que os nossos dados circulam aí na rede que o Arles. Assim como nesta tela aqui, a melhor para falar sobre mulheres, sobre as nossas questões que nos afetam, sou eu. Então, cada um de nós aqui pode fazer esse trabalho, né? Então, esse é o recado que eu acho que a gente quer também dar nessa live, nesses últimos 3 dias. Vigilância, ficar atento. Por exemplo, na minha rede eu já percebi que está vindo um monte de contas criadas em séries. E eles estão vindo nos meus tweets
principalmente de São Paulo, onde eu estou denunciando esse falso atentado do Tarcísio e quero explicações, porque tem muita coisa mal contada. Teve uma execução ali com um agente da BIM envolvendo um candidato que é o Tarcísio, vídeos foram apagados, e Jovem Pan participou disso, né, tentando dar um furo aí como atentado numa coisa completamente fake, e nós precisamos de explicação. E eu estou fazendo esse debate, estou levando informações sobre isso. Fui uma das primeiras no Twitter a fazer isso. O meu fio, como ganhou muita notoriedade, eu vou colocando lá também as novas reportagens que estão saindo. Eu estou crescendo o fio. E aí, nesses fios, estão vindo os ataques. Quando eu falei que São Paulo, ao eleger Tarcísio, corre o risco de nós termos nossas maiores universidades, as nossas universidades mais conceituadas desse país, sob o domínio de Edir Macedo, eu não estou brincando. O Partido Republicano é o partido do Edir Macedo. Nós vimos ao longo dessas décadas a liberdade de cátedra dos professores serem tolhidas pelo fundamentalismo religioso. Há um risco muito sério do Butantan, onde se desenvolveu a pesquisa. Então, nós estamos, de um lado, a milícia, de um lado, o fundamentalismo religioso. São Paulo precisa reagir, minha gente. São Paulo, só a cidade de São Paulo é a quinta economia da América Latina. São Paulo cabe uma Argentina, uma Bolívia, um Uruguai, em termos econômicos, é o terceiro, um terço do PIB do país está em São Paulo. Se a gente derrota o bolsonarismo em nível nacional e deixa a célula no estado mais rico, não é só São Paulo que vai sofrer, é o país que vai sofrer. Então, nós temos uma escolha sim. A gente tem um professor e a gente tem um cara que acabou de chegar, que não sabe nem onde votava. Então, nós precisamos pensar, Paulista. Estou falando para os meus compatriotas de São Paulo, como professora que sou. Arlis, a gente está chegando no final. Eu queria que você... O Teseu tem uma pergunta, e depois eu queria que você destacasse. Você tem mais 2 slides, não tem? Naquele ali? Tem. Queria Na que verdade, você destacasse esses 2. Vou deixar o Teseu fazer pergunta. Era mais, Arlis, né? Eu sempre tento ser propositivo aqui com seu conhecimento para a gente, enfim, orientar as pessoas sobre o que fazer no dia do debate. A gente sempre já falou isso várias vezes aqui, né? Mas aproveitar também, Arlis, eu acho que a gente falar o que mais teve impacto para a campanha do Bolsonaro. Quando a gente vê, por exemplo, ele falando sobre a questão do salário, isso deu impacto. Essa questão, como disse aqui, da pedofilia, né? Aquele comentário dele de que é possível, pintou um clima, né? Que é absurdo. Eu sou pai de uma menina de 13 anos, né? E é inaceitável você falar qualquer coisa de pintou o clima com uma adolescente, né? Tá no começo da mocidade, né? De 13 anos. Então, assim, eu acho que era você tentar falar também um pouco quais são os pontos principais que mais deram impacto na rede de forma negativa para o genocida e qual foi assim, qual é a orientação final para essa reta final que você acha que a gente tem que fazer, né? Mas pode apresentar seus slides, guarda a pergunta, que eu acho que talvez até tenha consonância com essa questão, né? A gente teve a questão da maçonaria também, né? Eu lembrei que... Também lá no início foi importante. Início do segundo turno. Mas é isso. Vou tentar pegar esses temas principais e tentar bater aqui para a gente também dar orientação para a galera que está assistindo aí até agora. Tá, vamos lá. Tem ligação, sim. Eu trouxe 2 slides, como é o Fórum Sindical, eu foquei na questão do salário mínimo, que foi uma questão que pegou realmente bastante, essa questão econômica do salário mínimo e do imposto de renda, né? Que atinge a classe média e isso ficou muito claro. A gente pegou dados do Google Trends, que são dados mais seriados, e aí a gente pegou na última semana. Tá bem pequenininho, gente, me perdoa, porque realmente não deu para fazer maior. Mas, assim, a questão do salário mínimo pegou muito no Nordeste, tem os dados do mapa, que a gente não trouxe aqui porque são dados do Google,
mas a questão do salário mínimo pegou bastante, né? Foi da semana até ontem, os 7 dias anteriores até ontem, e pegou bastante, teve um aumento repentino em várias pesquisas relacionadas, né? E aumentos muito grandes de pesquisas sobre diminuição do salário, redução do salário mínimo, uma série de coisas assim. Então, pegou. Realmente, as pessoas para aí, eu falo que sempre o Google é uma rede inversa. A pessoa não vai lá para receber informação passivamente, ela vai ativamente pesquisando para receber um tipo de informação. Então, realmente, ali dá pistas importantes. Essa questão do salário mínimo foi bastante importante, e isso pegou principalmente Minas Gerais e no Nordeste. Se você vê o mapa, você vê claramente que no Nordeste tem a questão do salário mínimo pegou mais nesse ponto, nessa parte do país, em Minas Gerais. Né? Já segunda tela disso aí são os termos referentes ao imposto de renda. Eles pegam mais no sul, parte de Minas, sudeste, e eles são, porque está aqui, tá no outro lado da tela aqui, um pouquinho para lá, se você puder, o aumento deles é um pouco menor. Não teve nenhum aumento repentino e teve um aumento um pouco menor dos termos de busca por esse assunto, por esse tema do imposto de renda. Quer dizer, o salário mínimo afeta a maior parte da população, isso é normal, porque realmente é uma massa salariada muito maior e a classe média é um pouco menor. E não despertou tanto interesse assim o tema do imposto de renda, mas do salário mínimo afetou bastante. O que a gente verificou? Eu concordo com o Marcos Coimbra que o tema desse segundo turno foi a questão lá do Pintou o Clima. Foi aquilo que deu teve todo o processo, lógico, tal, mas aquilo lá deu uma inflexão importante na temática. Só que, por outro lado, ele gerou um efeito colateral que a gente percebeu em um certo momento. Isso aí até assim, a gente não pode cravar que isso aconteceu porque foi só em 2 dias. Mas depois do pico dali do Pintou o Clima, houve um sentimento no Twitter, observado no Twitter especificamente, de um certo cansaço das pessoas com o ritmo que estava de informação muito frenética sobre vários temas até aquele momento. E aí eu acho que essa pauta econômica, essa pauta do salário mínimo e do imposto de renda, entram como uma racionalização do processo. Vamos baixar um pouco a bola e trazer elementos concretos que interferem na vida do povo. Não que a questão de um presidente ter uma fala daquela não seja importante, não afete a vida das pessoas, porque aquilo influencia muita gente, mas a racionalidade da temática econômica que afeta o bolso do trabalhador, eu acho que trouxe um clima mais, não que seja ameno, mas diminuiu um pouco a fervura ali naquele momento, e eu acho que foi importante por causa disso, porque as pessoas se mostraram cansadas, sabe? Era muita informação, uma quantidade de informação enorme, 3 milhões de tweets num dia só naquele período, muita informação de todos os lados, as meninas sendo assediadas pela campanha do Bolsonaro depois do ocorrido, foi uma coisa muito que mexeu muito com as pessoas, e eu acho que realmente ali naquele momento teve isso. Então, assim, lá no primeiro momento, a questão da maçonaria, que se entra com uma força muito grande, no segundo momento, essa questão da fala do Bolsonaro sobre o Pintou o Clima, a questão do Jefferson, isso aí também se entra num contexto de ele já baterem cabeça, e agora a questão de eles já estarem contestando a eleição com rádio não sei o quê, com fake news nesse sentido. Isso mostra uma evolução de todo o processo. Se a gente pegar retrospectivamente, a gente consegue enxergar a radiografia de todo o processo. Mas é isso. Arles, e o episódio de Aparecida? Ah, sim, gente. Aquele episódio ali, ele foi muito importante para consolidar, a gente vê assim, porque aquilo afeta diretamente, assim, foi a profanação de um santuário, né, gente? Para o católico, para o cristão católico, aquilo é muito importante. Mas é um fato que fica mais restrito ali naquele segmento. É claro que afeta toda a sociedade, mas aquele segmento é mais afetado.
Então a gente vê que foi um fator de inflexão, não lembrei aqui, é tanta coisa acontecendo que a gente acaba se... Mas realmente ali também teve um aspecto importante, e eu acho que do ponto de vista eleitoral, aí precisava ver com campanha, precisava ver com pesquisa quali e tal. Do ponto de vista eleitoral é muito importante, porque era um momento que o bolsonarismo estava tentando atrair voto de católico. Sim. Que é onde ele perde. Ele não perdia na questão dos evangélicos, mas ele perdia o voto dos católicos. Ele estava tentando atrair justamente isso naquele momento. E aí o que acontece? Ele vai e perde ali aquela oportunidade, perde aquele momento ali, aquele, né? Então isso foi importante também. Precisa confrontar esses dados de rede com outros dados internos de campanha, mas é muito importante a gente saber o que aconteceu ali, porque impactou decisivamente num público específico naquele momento. E eu acho importante, sim. Eu acho que foi muito importante também. O Bolsonaro, ele trabalha com essa coisa do terror, né? Todo dia é um terror. Uma das coisas que eu mais desejo me ver livre do Bolsonaro é poder dormir um dia com um pouco de tranquilidade, de não acordar no outro dia sabendo que vai acontecer uma coisa mais horrível ainda do que a do anterior. Sabe, assim, é o sono, de querer ter um sono. Um dia você fala assim, gente, eu vou dormir, não vou acordar num domingo com um maluco atirando granada na Polícia Federal. Eu vou dormir e não vou acordar num feriado de Nossa Senhora Aparecida e um bando de doido, né, profanando Nossa Senhora Aparecida e todo mundo que foi para lá, ou no Círio de Nazaré, enfim, é tanta coisa que é para a gente ficar meio atordoado. Então, acho que isso também atordoou a rede. Mas mantenha o que eu disse aqui, faça o que você sabe fazer de melhor nesses últimos 3 dias, que a gente vai conseguir derrotar esse bolsonarismo e salvar o Estado de Direito. Eles vão mostrar os 2 últimos, e aí você comenta e a gente encerra, se não assinar, me come. Foram esses os 2 últimos, Fro. Tá. Eu só queria dar uma palavrinha final, assim, de que é preciso estar atento e só depois forte. A gente está usando a fortaleza da gente até esse momento. Mas é preciso estar atento, em primeiro lugar, para a gente usar nossa força mais especificamente em algumas posições. A gente tem que ficar muito atento a esses 3 dias finais, são dias importantes, e usar nossa fortaleza, mas de forma assertiva, de forma bem direcionada, para que a gente possa combater isso da melhor forma possível. Eles vão tentar aprontar, eu estou achando, e aí é uma opinião pessoal, pelo que eu estou vendo em tudo, que eles já estão no momento de contestar eleitoralmente, eles já sabem que tem uma grande possibilidade de perder, mas eles vão aprontar, a gente sabe disso. E eles jogam nos 2 campos, no eleitoral e no golpista. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Então, gente, vamos para cima. Isso. Eles vão produzindo mais crimes, né? Porque, no fundo, é isso. Não aceitar o resultado das urnas, porque eles questionaram desde sempre. O Bolsonaro, ele questiona a urna eletrônica desde 2018, quando ele ganhou. Porque ele sempre disse que ele ia ganhar no primeiro turno e que teve fraude, etc. Tal. Ele faz isso há 4 anos. Mas agora, eu acho que uma coisa... o mundo está de olho na nossa eleição. O mundo. A eleição brasileira é a eleição mais importante do momento. Não tem um editorial de jornal importante no globo. Editoriais de revistas científicas se posicionaram em defesa da democracia no Brasil. Então, a gente... e todo mundo tem um lado, gente. É o lado do direito, da democracia, da defesa da natureza, do meio ambiente, da defesa dos povos indígenas, né? Para a gente não se envenenar de agrotóxico, para a gente não morrer de fome, para a gente voltar a ter direito. E do outro lado, o que a gente tem? O negacionismo, 680 mil vidas perdidas numa pandemia que poderia ter evitado pelo menos 400 mil mortes se a vacina tivesse chegado a tempo. A gente tem salário mínimo que não aumenta, a gente tem ameaças até de taxação do PIX, que é uma coisa que pobre consegue hoje movimentar dinheiro, né, sem pagar taxa de cartão, tal. Guedes quer taxar até o PIX. Então, assim, a gente tem escolhas e é nisso que a gente define
que país a gente quer. Se a gente quer um país armado, se a gente quer um país com escola, né? Que país que a gente quer? Um país com prato de comida na mesa em 3 refeições por dia, ou um país de pele e osso? Um país que, como disse o Lula ontem, e chorou, gente, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi. O Lula chora de pensar que a gente está num país que tem mais boi que gente e as pessoas não estão comendo proteína. Então, é este país que a gente vai escolher, qual que a gente quer. Teseu, dê suas palavras finais, Alice, dê suas palavras finais, e a gente vai encerrar para a Sinara começar o Brocol. Vocês já vão ser transferidos lá para o Brocol da Sinara. Pode ir, Arles, vai lá, meu amigo. Não, então, hoje foi ontem, agora já estou perdido nas datas. O New York Times fez um editorial falando que é a principal eleição do mundo para o futuro da humanidade. Olha a responsabilidade da gente. A gente está definindo o futuro da humanidade, porque sem a Amazônia, o mundo acaba, gente. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. O mundo pode acabar e a responsabilidade pode ser muito nossa. Então, a gente tem que consciência lá, e vamos para a urna e vamos ajudar o mundo a continuar aí, os nossos filhos e netos terem futuro. Porque é isso, futuro e esperança. É só isso que eu peço. É só isso que eu peço. Obrigado, Fro, Arles, todos que ficaram ouvindo a gente aí, assistindo até agora. E eu acho que a gente tem uma missão, né? A missão de defender democracia, né? Eu, que sou pai de 2 filhas, sou cristão, sou católico, e sou trabalhador, sou sindicalista, e que sofro no dia a dia com ataque de ódio. Você vai nas redes sociais, as pessoas bravejam ódio de forma assim gratuita, falam coisas que não sabem, num debate superficial. E é esse ódio que a gente tem que dar fim. As pessoas precisam ter respeito, as pessoas precisam entender que todas as pessoas podem pensar diferente, mas não dá para você querer impor a sua vontade. E hoje o que a gente vive é isso. É uma superficialidade no debate, informações mentirosas. Vou repetir aqui, o Bolsonaro é o pai da mentira. Ele tem como modus operandi, ele e todos os filhos dele, e a máquina de fake news que ele criou, de serem divulgar mentira o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive, Fro, eu estava começando a assistir eu sempre coloco aqui o YouTube para eu ficar acompanhando se a qualidade da imagem tá boa, do som tá boa, eu ficar acompanhando aqui no YouTube. Eu normalmente uso da minha esposa, que é YouTube Premium. Hoje eu estou no meu YouTube. E o meu não é Premium. E antes de começar esse programa, eu tive que assistir uma propaganda do Bolsonaro. Então, eles estão com muito dinheiro. Os ricos safados que estão com o Bolsonaro estão jorrando dinheiro para continuar com aquela mamata do Gustavo Lima, de ir lá para o norte do estado, numa cidade de 50 mil habitantes, cobrar R$1 milhão, numa cidade que não tem recurso para isso, para comer a metade do dinheiro para safado de prefeito que apoia o Bolsonaro. É isso que a gente tem que dar um fim. É pela civilidade, é pela democracia, é pelo futuro do Brasil e também o futuro do mundo. Vamos de Lula, eu posso falar aqui, Fro, mas vamos de Lula, o Lula que é a esperança, e mais uma vez, a esperança, dessa vez não vai vencer só o medo, a esperança vai vencer o ódio, vai vencer os antidemocratas, os ditadores e as pessoas que não pensam no povo, pensam em poucos. Um beijo, Fro, bem grande, nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos ser felizes de novo, e todo mundo faz o L, com um sorriso no rosto e muito amor no coração. Um beijo grande, obrigado, Arles, a gente está junto nessa luta. Obrigada, meus queridos. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui, gente de todo o Brasil, que a gente tenha esses 3 dias de muita luta, né? Hoje é aniversário do presidente Lula, a gente vai dar de presente para o presidente Lula nossa energia, a gente vai continuar na luta até a gente recuperar a democracia e os nossos direitos. Boa noite, e sábado a gente já está de volta, domingo a gente está de volta, e agora já começa o Brocol da Sinara Menezes. Beijos!